Então aqui, pessoal, como eu estou sempre mostrando para vocês, esse é o planejamento semanal que eu enviei para minha supervisora e eu corto as tiras aqui para colar dia a dia no caderno e fazer o detalhamento. Essa fichinha do planejamento é a do planejamento, essa outra é a da sequência didática. A sequência didática que a gente vai fazer de matemática é, como eu disse, dos polígonos, reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices, ângulos, desenhá-los utilizando material de desenho ou tecnologia digital. Então, a gente precisa reconhecer, nomear e comparar. Você vai ver que nós vamos fazer esses três verbos, essas três ações no decorrer da atividade. Para levantar conhecimento prévio, nós vamos trabalhar com o contorno dos blocos lógicos. A situação, a vivência será através do Tangram. Sistematização, exercícios e avaliação nós faremos com as folhas impressas que eu vou mostrar para vocês. Bom, então, na segunda-feira eu tenho matemática, eu já vou começar com o trabalho com os blocos lógicos e as folhinhas eu mostro para você daqui a pouco. Eu também tenho história na segunda-feira e nós vamos trabalhar no livro didático ainda o nomadismo, né? Nós estamos estudando a formação das sociedades. Em geografia, construção do espaço também, aqui habilidade 01 de geografia, 01 de história também, tá? Os dois no livro didático. Aqui, pessoal, eu imprimi 4 desafios numa folha, mas eu vou dar para a criança a tira. Então, aqui é só uma ilustração, é um chinês com a pedrinha de jade na mão. E aqui, o chinesinho do Tangram. E cada criança vai ganhar um quadradinho desse para cortar as peças e montar o chinês, que é o do desafio aqui, tá? Aí a gente tem as atividades. Aqui, a gente tem a definição do que são polígonos e alguns ladrilhos para que as crianças vejam, né, e marquem aqueles que não são polígonos, os desenhos formados. Então, aqui a gente tem, né, uma identificação, o que é, o que não é polígono. Em seguida, a gente tem a questão de nomear os polígonos. Nós nomeamos os polígonos conforme o número de lados. Aqui a gente tem exemplos, o número e os nomes. E aqui, lá daqueles ladrilhos, a gente tem polígonos com números de lados diferentes para a criança classificar e nomear. Em seguida, nós temos aqui a história do Tangram, temos aqui uma legenda para a criança fazer pintando o Tangram, então ela vai encontrar os triângulos, os quadriláteros, né, o quadrado, o paralelogramo, e vai escrever quais são quadriláteros aqui, porque quadrado e paralelogramo, né, você sabe. Bom, na aula seguinte, na terça-feira, nós temos aula de português, temos para casa de português também. Temos aqui ciências, uso cotidiano da água, que vai ser material impresso, que eu não vou mostrar para vocês ainda. Nomadismo, livro, aqui mais um desafio do Tangram, agora para montar o coelho. E aqui a gente começa, né, então, a nossa oficina de leitura com o tema do Dia da Mulher. Esse aqui é o cartaz que está lá na minha sala, impresso grandão, e eu vou refletir com as minhas crianças primeiro, antes de dar os textos, sobre as imagens, sobre em qual época eles acham que essas mulheres viveram, qual foi a atuação delas, antes de dar o texto. Essa é uma habilidade de língua portuguesa que vai ser trabalhada. Em seguida, nós vamos trabalhar a Anísia Floresta, então, biografia e atividade, e a Enedina Alves Marques também, biografia e atividade. Na quarta-feira, língua portuguesa, mais um pouco da nossa oficina, né? Matemática também, vou mostrar para vocês as atividades, e geografia, a gente vai fazer no livro didático Construção do Espaço Brasileiro, as páginas que seguem lá de geografia. Mais um desafio do Tangram, que é o gatinho, aqui mais um quadradinho de outra cor para a criança fazer no caderno.
Agora nós vamos trabalhar aqui os triângulos que podem ser classificados quanto aos lados, se os lados são do mesmo tamanho equilátero, dois lados do mesmo tamanho isósceles, nenhum lado do mesmo tamanho escaleno, ou pelos ângulos, todos os ângulos agudos, acutângulo. Triângulo obtusângulo, aquele que tem um ângulo obtuso. E triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo reto. Lembrando aqui, né, o que é ângulo reto, o que é obtuso e o que é agudo. E em seguida, a gente tem aqui, né, a proposição da criança observar o Tangram e descobrir qual é a classificação de todos os triângulos do Tangram quanto ao ângulo. Eles são acutângulos, obtusângulos ou retângulos. E eles vão marcar o ângulo que justifica a resposta aqui no triângulo. Também sobre os quadriláteros, né? Se eles são trapézios ou paralelogramos, então eles vão marcar aqui. Trapézio, apenas um par de lados paralelos. Paralelogramos, dois pares de lados paralelos. Depois, eles vão marcar aqui os pares paralelos de lados para classificá-los, né? Escrevendo aqui embaixo se é trapézio ou paralelogramo. E uma reflexão sobre quadrados e retângulos. Veja só, o quadrilátero que possui todos os ângulos retos são chamados de retângulos. Volte ao item e marque e faça um X nos retângulos. Dicas, são 2. A criança, ela tende a achar que só isso é um retângulo, mas isso também é, porque tem os 4 ângulos retos, tá? O retângulo que possui todos os lados com a mesma medida chama-se quadrado. Na figura acima, circule o quadrado. Então, os dois são retângulos, mas só esse é um quadrado. O quadrilátero que possui todos os lados da mesma medida, mas não é um retângulo, chama-se losango. O losango, ele tem todos os lados da mesma medida, assim como o quadrado. Só que ele não tem os ângulos retos, então ele é um losango. Então, aqui a gente vai refletir isso com as crianças, trabalhar aqui em língua portuguesa a Maria Quitéria, a biografia e atividade, a Anice da Silveira, biografia e atividade. Quinta-feira, nós vamos trabalhar história, ainda nomadismo, lá no livro didático, Semana da Mulher, mais atividade Semana da Mulher, e geografia no livro didático. Aqui, a gente vai trabalhar essa resposta em sala de aula e mandar para casa uma pesquisa. O cartaz que eu fiz está pequeno lá no meu mural. Aí a gente vai pedir às crianças para pesquisarem mulheres importantes e trazer para a gente colocar no nosso mural com uma ilustração e tudo mais, tá bom? Pode ser atual ou do passado também. Na sexta-feira, nós vamos trabalhar aí o uso da água no cotidiano. Nós vamos em ciências, ensino religioso, seguimos com a nossa apostila de competências socioemocionais, mais um desafio de Tangram e a matemática para finalizar, dando uma trabalhada aqui, né, ainda na questão do quadrilátero. A questão do quadrilátero é complexa, né? Então a gente trouxe como avaliação para a criança. E aqui explicar a frase no caderno. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, por que isso acontece? Né? É uma frase assim que eles vão precisar de ajuda? Talvez, mas é importante eles entenderem isso para entenderem que a classificação pode ser quanto aos lados e quanto aos ângulos também. E aqui a gente finaliza a nossa semana. Eu espero que você tenha gostado, que os vídeos estejam ajudando. Se você quiser que eu continue gravando esses vídeos semanais, deixe o seu comentário aqui para eu saber que está sendo legal. Um grande beijo e até a próxima!